Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao podcast Pode Integrar. Sou Ronaldo Trescente e estou trazendo novamente um amigo aqui para falar de um feito, de uma grande conquista recente, né? Muito recente, que é fruto de um trabalho de muito tempo. Eu estou falando aqui do Álvaro Dili, né, que é diretor de Recursos Humanos e Sustentabilidade da SLC Agrícola. Álvaro, seja bem-vindo. Muito obrigado, Ronaldo. É sempre um prazer estar com você. Um pouco à distância hoje, mas a tecnologia vai nos ajudando aqui. É sempre um prazer falar contigo e estar presente novamente com você e seus ouvintes aí, telespectadores. Muito bem, muito obrigado, né? Assim, você está voltando, vocês tiveram aí uma conquista muito relevante, né? Publicada na mídia recentemente, dessa plataforma de inventário de carbono que vocês conquistaram, certo? Esse trabalho aí de 4, 5 anos, você vai explicar isso melhor, né? Uhum. Adotando boas práticas, trabalhando com agricultura regenerativa. É uma expectativa, né, Álvaro, que há muito tempo a gente vem sonhando lá de trás com plantio direto. Você passou um tempo aqui na região do Brasil Central, aqui na Fazenda Pamplona, que é um grande laboratório da SLC Agrícola, e a gente já sonhava, né, que um dia o produtor tivesse um reconhecimento pelo que ele estava fazendo de bom, protegendo esse patrimônio, né, que é o solo, que é dele, que é da humanidade, posso assim dizer, que ele é o administrador, o gestor, e que a gente sempre pensava que o produtor deveria ser reconhecido, quem sabe até remunerado por esse serviço ecossistêmico ou serviços ambientais gerados na propriedade. E a gente está chegando, felizmente, agora, né, com esse trabalho que vocês executaram, e então a gente está ansioso, né, para conversar com você e saber um pouquinho melhor como que se deu isso, né, todo esse processo que vocês trabalharam, eh, e conquistaram então esse feito, né? Eh, e eu quero que você fale, eu não quero falar nada mais, não quero ouvir bastante para aprender. Muito bem. Obrigado pela oportunidade, pelo convite, como eu já falei. Realmente a gente ficou muito feliz, né, com essa ida ao mercado dessa nova plataforma. Na verdade, a história é longa. E isso que você falou, então, da necessidade que o produtor tem de ser reconhecido por suas boas práticas, é ainda um desafio. Não há no mundo uma agricultura tropical como a agricultura brasileira. Ela, além de ser responsável, ela é sustentável. Desconhecemos em clima tropical e também em clima temperado um país que desenvolva agricultura tão à frente, tão avançada, tão tecnológica, e com capacidade de produzir duas, até três safras no mesmo ano, né? Produzindo e trazendo rentabilidade. Então, nada melhor do que fazer mais usando menos recursos, que é o grande cenário que a gente está encontrando hoje. Fundamentalmente, tudo se baseia também na agricultura de baixo carbono, que você sabe muito bem que as práticas, que os papers, que a pesquisa nacional, através da nossa Embrapa, né, da qual nós somos fãs assim, incondicional, tem falado já há mais de 40 anos que somos assim. A dificuldade que temos é mensurar isso de uma forma que seja reconhecida internacionalmente. Mas nós estamos firmes nesse debate e sentindo falta de uma agilização da mensuração dessa pegada, esse inventário de carbono, é que a gente partiu para essa experiência. Na prática, a SLC Agrícola, Ronaldo, o primeiro inventário de carbono que foi publicado foi em 2016, né, no GHG Protocol, e desde lá a gente vem, ano a ano, publicando o nosso balanço de carbono. À medida que a companhia foi crescendo, a gente viu a dificuldade que é de alimentar a plataforma que é pública,
no modelo GHG Protocol e entendendo também um pouco como é que ela calcula isso, que é a calculadora mundial aceita hoje para esses inventários de carbono das empresas. Vale lembrar também que das atividades humanas hoje desenvolvidas já há 200 anos, né, no mundo, a agricultura é a única indústria, né, com capacidade de remover carbono na sua operação. Todas as outras, seja indústria, seja cimento, mineração, a indústria metal mecânica, ela é grande emissora de carbono e não consegue fazer remoção como faz a agricultura e a pecuária, o agronegócio, como o Brasil. Então, nós somos privilegiados de estar numa indústria com capacidade de retirar realmente, né, literalmente retira gás carbônico da atmosfera e joga no solo. As boas práticas que nós conhecemos lá desde o início dos anos 90 aí no Brasil Central é remover esse carbono, manter, melhorar então a estrutura e a saúde do solo através da manutenção e aumento do teor de carbono, né, através da matéria orgânica, dos incrementos, de menos perturbação do solo possível, é onde a gente vai conseguir remover. Essa é a grande vantagem competitiva que tem o nosso setor, certo? A dificuldade está nessa mensuração, nessa credibilidade e acuracidade da plataforma. O que a SLC fez depois de alguns anos, à medida que foi crescendo e ficou complexa o lançamento dos dados, imagina você que eu tenho que lançar todas as informações do nosso planejamento agrícola dentro desta plataforma, seja de combustível, seja de insumos defensivos agrícolas, ou mesmo de fertilizantes sintéticos, biológicos, calcário, enfim, todos esses produtos eu tenho que lançar lavoura a lavoura, quantidade que foi usado. Uma empresa que hoje, que até o ano passado estava plantando 736 mil hectares, né, plantados no ano, e esse ano passa para 840 mil hectares aproximadamente, a dificuldade que é botar todos esses indicadores ali dentro dessa plataforma. Então, o que viabilizou isso 4 anos atrás era uma startup que estava sendo criada. Então, no nosso hub de inovação do Capital Venture, a gente apostou nessa sinalização de que eles estavam querendo fazer, demonstrar a capacidade de automatizar esses dados a partir do sistema de produção do produtor. Porque hoje é muito difícil um produtor médio grande fazer isso em planilhas de Excel, sem um sistema onde ele lance todo o seu PA, todo o seu planejamento agrícola, o que vai aplicar, quando vai aplicar, etc., em sistemas mais simples, como antigamente. Então, toda a ideia era automatizar esses dados para evitar lançamentos, né, na plataforma, e sim conexão direta. Esse foi o início do trabalho, por isso nós investimos nessa startup, cujo nome hoje é Fluere. E a partir disso a gente foi vendo, e eles foram vendo, por já ter uma experiência em outras indústrias, no inventário de carbono, viram que havia um assunto desconhecido quando se falava de emissões e remoções. E começaram a querer entender, além de automatizar, que é uma coisa tecnológica, automatizar, botar os RPAs, que são os robozinhos ali para trabalhar, ao invés de ficar a gente lançando 2 vezes no sistema, começaram a querer entender melhor a dinâmica dos solos em relação ao carbono. Então, foram estudar, foram entender, falar com cientistas, etc. E ao longo desses 4 anos, foram desenvolvendo até que a gente chegou à conclusão que dava para fazer, além de automatizar, melhorar, inclusive, a, a utilização dos fatores de emissão, ou aperfeiçoar os fatores de emissão
também de acordo com a própria evolução do GHG Protocol, né. Então, a gente tem projetos ainda, iremos lançar melhorias nessa plataforma, a partir do momento de que a gente vai começar a tropicalizar mais os fatores de emissão, que são de clima temperado e que não respondem exatamente a como nós fazemos o nosso trabalho, né? Como funciona em clima tropical, essa dinâmica de clima diferente, tipo de solo, não tem gelo, ele fica o ano inteiro, então, participando dessa dinâmica anual de trocas, né, e de fluxos de carbono no solo o ano inteiro, com culturas o ano inteiro. É isso que nós estamos entendendo. Então, essa plataforma agora, ela, além de agilizar, ela tem uma maneira online, vamos pensar assim, né? É uma ferramenta que você pode criar alguns cenários para apoiar o planejamento agrícola, no sentido de, se você utilizar esses insumos aqui, você vai emitir tanto e vai capturar tanto, vai remover tanto. E a produtividade deve permanecer a mesma. Ou não, você vai, eu quero realmente no escopo 1, que é toda a nossa operação, eu vou usar esse outro cenário, eu vou ter que repor fertilizantes, então eu vou, na verdade, eu vou emitir mais, mas ao mesmo tempo eu vou ter maior produtividade, pensando assim, né? Quando eu estou recompondo fertilizante. E por aí cria alguns cenários de viabilidade. Então, essa plataforma, inicialmente, ela está agilizando, vai abrir possibilidade do produtor rural ter isso mais fácil na mão, esse inventário de carbono, para fazer parte do trabalho dele, para comprovar cientificamente, comprovar através de dados, fatos e dados e dos produtos que ele usou, o quanto ele está realmente removendo na plataforma GHG Protocol adaptado para o agronegócio. Maravilha, Álvaro. Quando você fala aí que ele vai fazer indicações, né, e vai trabalhar com essa parte de modelos, poderia dizer assim que ele vai orientar o produtor, por exemplo, também, se você usar tais plantas de cobertura, ou usar uma integração lavoura-pecuária, você pode ter um incremento X de carbono, né, você pode melhorar a saúde do seu solo, seria alguma coisa nessa linha de auxiliar o produtor no planejamento, tomada de decisão? Positivo, exatamente isso, né? Vai criar esses cenários e vai dar essa chance ao produtor de tratar melhor como ele pretende fazer. Evidentemente, né, que o produtor ele precisa da máxima eficiência, a maior produtividade possível com o menor custo. Esse balanço de carbono é uma opção que ele tem até para fazer gestão desse novo mercado que ele poderá entrar no mercado de carbono também com seus créditos, com uma plataforma que realmente dá, ela é auditável, como a gente fala, né? Ela Perfeito. pode ser validada por terceira parte e todos aqueles números serem comprovados, dependendo do tipo de fertilizante que você está colocando e, evidentemente, pelo tipo de cobertura que você está adotando ali. Se você vai cobrir o solo o ano inteiro, mas qual é essa cobertura? Uma coisa você sabe muito bem é o quanto a gente planeja. Eu vou cobrir 30% da minha área, eu vou conseguir manter o ano inteiro com cobertura. E você inicia o plantio lá em fevereiro, março, ou no meio do milho, no sistema Santa Fé, com a braquiária e o milho, e depois ela vem. Muitas vezes ela não dependendo do clima, ela não prospera, né? E a plataforma ela vai realmente através de mapeamentos, etc. Ela vai dizer, olha, plantou, mas não nasceu, então não teve a cobertura, não tem a vantagem dessa remoção toda que nós estávamos imaginando. Mas como exemplo, o ano passado na SLC agrícola a gente removeu, né, 500 mil toneladas de carbono no ano de 2024. Certo? Então, isso é um incremento muito grande em relação ao que nós removíamos em 2019, que é a nossa base inicial, assim, da nossa ambição de zerar carbono até 2030. É, então,
só com as práticas e esse pensamento, né? Porque isso não é um assunto de sustentabilidade apenas, é um assunto da produção, né? Que deve entrar no jogo e que deve se conscientizar desse novo jeito de produzir através das práticas da agricultura, que hoje nós estamos chamando de agricultura regenerativa, que usa as boas práticas já antigas, mas está incrementando com bioinsumos, né? Biofertilizantes, biodefensivos agrícolas, biofungicidas, etc., sejam farm ou de prateleira, mas o fato é que não tem o crescimento dos bioinsumos no Brasil, ele é arrojado hoje. O crescimento é muito maior do que a utilização dos fertilizantes sintéticos normais. Na nossa avaliação, vai maturar a ideia da agricultura regenerativa como um grande aliado para que a gente consiga mais produtividade usando menos produtos sintéticos de correção de solo e deixar a natureza se resolver para dar mais condições de melhorar cada vez mais a saúde do nosso solo e realmente reter esse carbono onde ele deve estar. Álvaro, certamente também, né, você está considerando aí uma melhoria de eficiência do sistema de produção, né? Positivo. Vai Bom, sobrar mais dinheiro no bolso do produtor, é o que a gente espera. a gente espera. A gente espera isso, né? E o que é eficiência no agronegócio? É a máxima produtividade com menor custo. Não, eu não posso só pensar na produtividade cada vez mais alta, se para fazer isso eu tenho que investir cada vez mais, aumentar o meu uso de defensivos químicos, aumentar o meu uso de fertilizantes, sem dar a resposta na margem. A gente espera essa gestão melhorada através dessas práticas conhecidas da agricultura regenerativa. A gente está avançando hoje, a SLC Agrícola, como eu comentei no episódio anterior, é a maior empresa do mundo hoje que tem agricultura regenerativa auditada por terceira parte e com resultados, não é só de percepção, é resultado de produtividade ano a ano, né? A gente vem acompanhando isso. Os anos em que a gente tem, que o Brasil tem tido problemas de clima, como teve alguns anos atrás, 2 anos atrás, né, no Mato Grosso, em 50 anos, foi a grande quebra de safra lá, de variabilidade. A fazenda no Mato Grosso do Sul, que nós tínhamos, então, já implementado a agricultura regenerativa, junto com a de Goiás, aí, a Fazenda Pamplona, ela sofreu menos variação do que a região como um todo, né? Ela manteve, então, essa é uma resiliência, uma mitigação através, comprovadamente, da agricultura regenerativa, agricultura de baixo carbono, sofre menos com essas intensificações das mudanças climáticas e climas muito intensos, seja de seca, seja de chuva, etc., né? Então, essa estabilidade, eu acho que vale muito, e a gente não está sabendo precificar isso e considerar em nossas análises. Então, o que nos motiva a continuar investindo na agricultura regenerativa, de fato, é justamente isso, dar mais estabilidade à produção agrícola e também da pecuária, que hoje faz parte dos nossos processos aqui de agricultura sustentável. Muito bem, Álvaro. Você comentou um ponto aí, teve comigo aqui também um tempo atrás uma pessoa que é do Banco Central, diretor de Crédito Rural e Riscos, né, e ele falou muito nessa questão de parametrização, né, dos riscos para você poder avaliar, precificar, como você falou, né? Porque a gente está vendo, você acabou de comentar que percebeu que áreas onde já tem implantado o sistema, está consolidado a agricultura regenerativa e boas práticas, sofreram menos com a diversidade climática. Como você vê isso? Como vocês estão trabalhando, né, nessa questão eh, de, eu não diria precificar, mas como vocês estão monitorando e avaliando para poder ter, né, conseguir
medir isso? Porque não é muito fácil, né? Se você tem uma diversidade climática, uma estiagem ou algum outro fenômeno, como que uma lavoura vai resistir se ela está usando? Como que nós medimos essa resiliência, né, dentro de uma lavoura, seja soja, milho, algodão? Como que vocês estão enxergando isso? Que ferramentas vocês estão usando? Como é que vocês estão trabalhando isso? Bom, simplificando, né, Ronaldo, você é experiente também, como um agrônomo super experiente e quase um cientista na área, quando se trata de plantio direto e agricultura regenerativa. Na verdade, a gente sente dentro da colheitadeira, né? À medida que vai colhendo por hectare ali, você vai vendo na prática, né? É que nem está enchendo o bolso. Você está vendo que a produtividade foi menos afetada que outras fazendas ao redor da sua, ou mesmo do próprio grupo, assim, naquele momento em que há uma crise climática, né? Então, é na colheita, é no final do ciclo. Na verdade, o agrônomo em si, que está cuidando da lavoura, ele vê todos os dias, quando a planta começa a sentir enfraquecida, vai se entregando, né? Vai ficando eh, amarela, vai entrando em senescência mais rápido do que o normal. E à medida que ela vai ficando, continua um pouco mais verde do que as outras, né? Vai aguentando mais, que a gente fala, está aguentando bem, significa que a perda de água, né, por evapotranspiração é menor nessas onde teve a cobertura do solo. É certo que ali a planta ela tem uma resistência maior, né, do que você ter o solo descoberto. Então, muitas vezes, uma lavoura com 15 dias, ela já se entrega a uma seca, enquanto nós temos na agricultura regenerativa 40 dias de resiliência, 40 dias em que ela, para começar a sentir algum efeito em comparação com uma outra de solo descoberto. Mas a parametrização que a gente está falando é até um pouco mais profundo, porque a gente começa a entrar mais a fundo na calculadora do GHG Protocol, cujo os fatores de emissão, seja do gado, seja da pecuária, seja da agricultura, né? Em termos assim, se você perturba o solo com arado, com grade leve, com grade pesada, ou você apenas escarifica o solo, o fator de emissão é diferente porque a perturbação no solo é diferente, certo? No entanto, os fatores de emissão de clima temperado são exatamente o mesmo, para efeito do inventário de carbono hoje aceito. Então, a gente está vendo uma possibilidade com essas ferramentas que a gente começa a trabalhar agora, de tropicalizar esse efeito. Uma coisa é medir isso, né, com pesquisa. A gente está começando a medir isso, já tem 4 safras que a gente está fazendo isso também, de uma forma científica, com campânulas e tal, em 4 fazendas nossas, a gente está vendo que tem uma diferença nos fatores de emissão, quando você apenas escarifica um solo onde é preciso, de onde você tem que incorporar um calcário um pouco mais profundo, por exemplo, para recuperar parte da lavoura, parte da área, tem fatores de emissão diferentes. No entanto, a calculadora ela não está respondendo a isso ainda de uma forma assertiva. E isso ainda vai levar mais algum tempo para se comprovar cientificamente, mas nós vamos trazer essa ferramenta para a mão do agricultor para que tenha a emissão real. Uma coisa é o teor de argila do Mato Grosso, do Rio Grande do Sul, e o clima do Rio Grande do Sul, o clima do Mato Grosso, e outra coisa é áreas no Nordeste, na Bahia, um pouco mais arenosas, não tanto argila, e um clima mais quente. Tudo isso traz variabilidade a essas ferramentas que a gente chama de calculadoras, né, de carbono. Então, a nossa busca hoje é por aperfeiçoar essa medição do balanço que nos interessa. Nos interessa é o balanço, né? Que é a neutralidade entre quanto que importa é o quanto você emite, mas quanto você remove. Hoje a calculadora existente ela é boa para medir as emissões e não é tão boa
em clima tropical para realmente medir as remoções. A gente está vendo uma diferença importante e nós vamos provar isso também na ciência, com papers, com apoio da Embrapa, com apoio de outras empresas e, fundamentalmente, com a pesquisa que a SLC está fazendo. Por isso, né, Ronaldo, que a gente acha que o agronegócio brasileiro tem dificuldade em entrar no mercado regulado de carbono, porque a gente vai ser penalizado por uma calculadora que mede muito bem a emissão de tudo e mede não tão bem as remoções dessa agricultura regenerativa que nós temos aqui. Muito bem, por isso até talvez seja por isso que o Brasil ainda não entrou para o mercado regulado, né? Se a gente não tem essas métricas, né, Álvaro, a gente é melhor aguardar um pouco até que a gente faça o nosso dever de casa, não é? Exatamente. E a gente está um pouco, eu diria assim, atrasado em relação aos países de clima temperado, que são mais aceitos cientificamente todos os conceitos, mas isso é um trabalho que tem que comprovar, é o trabalho que nós estamos fazendo essas comprovações e logo, logo a gente vai ter uma calculadora melhor adaptada. Porque, na verdade, o Brasil faz suas coisas muito bem, faz muito certinho, mas tem dificuldade de medir, de fato, de ter esses parâmetros de fatores de emissão de tudo que você utiliza né, para produzir bem, né, no Brasil. Um ponto também chave hoje é o óxido nitroso, né, das aplicações que a gente faz de nitrogênio, as formas utilizadas de colocar nitrogênio fora da questão das bactérias, tratamento de semente, né, que você utiliza para, especialmente para milho e algodão, que tem uma necessidade muito maior de nitrogênio. O óxido nitroso ele tem uma diferença dele aqui nos trópicos daqueles fatores de emissão que eles têm lá no clima temperado, além do solo deles lá ser muito mais rasos. Portanto, há uma tendência também de contaminação do lençol freático, dos rios, etc. Tipo, os americanos têm esse problema lá no meio oeste americano. E nós aqui com solos mais profundos. Então, tudo isso ainda tem, nós temos que preparar melhor para poder colocar o agricultor para ser cobrado, então, por suas emissões maiores do que as suas remoções, né? Então, eu acho que está acertadamente ainda o Brasil fica fora, até porque não tem nenhum país do mundo em que o agronegócio esteja no mercado regulado de carbono. Então, mesmo assim, eu acho que chama atenção porque as maiores emissões, diferente dos países do hemisfério norte, as maiores emissões do Brasil se dão no agronegócio. E o Brasil lançou em lei, né, o mercado de carbono e o agronegócio, sendo o maior responsável pelas emissões, não está no negócio. Então, chama um pouco de atenção no mundo essa exclusão do agronegócio, mas exatamente pela forma de medir ainda em desenvolvimento. Maravilha, Álvaro, a gente vai fazer um pit stop aqui para tomar uma água, né? E a gente volta em seguida. E eu gostaria de lembrar que esse trabalho conta com o apoio da Gefoscal, que é um fertilizante mineral misto, natural, que inclusive, né, contribui aí para a redução de emissão de gases de efeito estufa e sequestro de carbono. A gente volta já. Olá pessoal, sou o Ronaldo Trescente do podcast Pode Integrar das lives LPF. Estou em Liso Eduardo Magalhães, na Bahia, onde eu vim aqui apresentar o fertilizante Gefoscal. É um fertilizante mineral misto que é mais nutrientes, um novo conceito em nutrição de plantas. É a construção de perfil de fertilidade, é a eficiência na entrega de 99% do fósforo, é rico em cálcio, enxofre e silício. Silício é resiliência, silício é resistência a pragas e doenças. É mais fertilidade, é mais rentabilidade, é mais economia e sustentabilidade. Álvaro, dando continuidade então ao nosso bate-papo, né, sobre essa questão da mensuração de carbono, dessa plataforma que vocês estão trabalhando, se a gente não tem ainda o mercado regulado no Brasil, né, vocês estão gerando essa informação com credibilidade, consistência, auditável,
Como vocês estão vendo essa possibilidade de trabalhar no mercado voluntário para que possa agregar valor aos produtos? Então, além de melhorar a eficiência do sistema de produção, certo? Além de mitigar risco, mas eu imagino que vocês estão pensando também, visualizando que vocês possam ter um produto diferenciado que agregue valor. Como que vocês estão enxergando isso? E a gente enxergou a pergunta, né, Ronaldo? A gente está enxergando uma grande oportunidade, no mercado voluntário, sem dúvida nenhuma. Eh, o mercado regulado, ele sempre vai pagar mais pelo carbono, ele é precificado internacionalmente, né, e em bolsa de valores, você sabe exatamente quanto é que vale esse carbono. No mercado voluntário, então, é um acordo entre empresas, entre fundos, é diretamente com o produtor. Então, a gente está muito animado, assim, já com algumas frentes de trabalho. A gente chama esse mercado voluntário na lavoura do ALM, que é a 0042 da Verra, que é a certificadora padronizadora internacional, onde os projetos de carbono devem ser validados, né, auditados, verificados, né, para você receber os seus créditos de carbono. Então, tem uma metodologia que o produtor tem que, provavelmente, possivelmente, contratar inicialmente uma empresa que saiba fazer esses projetos, né, desenvolver o projeto de carbono, e a partir dos dados da lavoura, quer dizer, nesse contrato entre o produtor e essa empresa, normalmente ela desenvolve todo o projeto, leva algum tempo para isso ficar de pé, recolher todos os dados, verificar as informações, monta o projeto e passa isso lá pela certificadora Verra. Isso pode demorar 1 ano, 18 meses, até ficar de pé um projeto ALM, que a gente fala, que é da lavoura, é dentro do escopo 1 de produção, né? Nós estamos já com 2 projetos desses, em vias de saída daqui a um tempo, e um RED, que é numa área nossa de reserva legal, um projeto maior, de 25.000 hectares, que esse já no início do ano que vem, possivelmente já esteja no mercado regular de carbono. Mas o nosso assunto aqui está mais ligado ao efeito da agricultura regenerativa, como crédito de carbono. A gente sabe muito bem que quando você parte da pecuária degradada e entra para a agricultura, nesse processo de integração lavoura-pecuária, ou lavoura ou sem a pecuária, integração pastagem-agricultura, é ali que você dá o grande salto, né, de melhoria das condições dessa pastagem para a produção de soja ou de milho, e ali você tem esses acréscimos ao longo do tempo. São projetos, Ronaldo, de acima de 20 anos, né? 20, 30, 40 anos hoje, que é um acordo entre as partes para que a gente consiga comprovar de 5 em 5 anos o quanto a gente evoluiu no diferencial de carbono. Em 5 em 5 anos você vai acompanhando anualmente, né? Mas normalmente as tranches a cada 5 anos ali, para viabilizar esse incremento de carbono no teu solo com a contínua utilização das boas práticas agrícolas. Então, como é que você vai medir isso? Bem, através dessa ferramenta do inventário de carbono, né, que vai calcular as tuas emissões e as tuas remoções de uma forma auditável, rápida e automatizada. É uma ferramenta hoje que dá credibilidade ao produtor, que aí esse carbono ele tem um valor, né, bem significativo já no mercado voluntário, porque há uma demanda muito grande, como todos sabem, dos países ricos, que são grandes emissores, de querer compensar. Então, aonde há gap de carbono, quer dizer, eu estou neutralizado, eu estou negativo, quer dizer, eu estou sobrando carbono, essas empresas vêm para comprar esse resultado positivo que você tem de excedentes de carbono na tua operação. Isso é fato relevante para o agronegócio, é um dos poucos setores que está começando a avançar nessa linha, e nós temos que entrar nesse processo.
Eu acredito muito que o agricultor, à medida que isso foi criando maturidade e a gente começar a ter, produtores já nesse mercado voluntário, dentro da lavoura, né, no ALM que a gente fala, vai gerar essa demanda cada vez maior. Também pelas boas práticas, próprios bancos, né, de investimento, como você citou anteriormente, no bloco anterior, BNDES, falando de parametrização, mas não só eles, até mesmo para emprestar recursos. Hoje, as empresas estão, os bancos estão querendo saber da agricultura de baixo carbono, que boas práticas você está usando, gerando métricas e indicadores de quanto que você está usando essas boas práticas de uma forma geral na tua propriedade. Então, isso é ponto fundamental para que o produtor entre nesse processo de uma forma segura e que não esteja fazendo o chamado que a gente tem muito medo do greenwashing, né? Que é vender uma coisa que não tem ao mercado nacional ou internacional. Muito bem, Álvaro. Eu acompanhei no ano passado, né, a iniciativa do algodão, da cadeia do algodão, que é o Cotton Day, né? E tive a oportunidade de visitar a Fazenda Pamplona aqui, que é referência. Pois E como vocês estão vendo nessa possibilidade nas cadeias, o que você falou, né? De isso acontecer para outras cadeias, e você trabalhar isso com a soja. Eu tô vendo um movimento, né, de tradings, das grandes trades compradoras de grão, já tentando buscar essa produção da agricultura regenerativa, né? Como que você vê isso de outras cadeias poderem ser inseridas também, e a gente ter diferenciação de produtos saindo da comodização, né? A gente uhum. agregar valor, que é um desejo do Brasil, né? A gente trabalhar sempre agregando mais valor. A gente pensa no café, a gente pensa no boi, né? Pensa na soja, pensa no algodão. Como fazer isso, né? Como vocês estão percebendo isso? A gente vê isso, Ronaldo, com grande otimismo e também uma realidade que foi planejada. Como eu falei lá em dezembro do ano passado, no nosso primeiro episódio, a SLC Agrícola entrou nesse processo há mais de 15 anos, com a mesa redonda da soja, por exemplo, a Roundtable Responsible Soy, em que até hoje nós estamos lá, cerca de 85% da nossa produção de soja ela é certificada RTRS, e a gente valida crédito todos os anos, é a plataforma mais madura que tem no mundo. O milho começou a entrar nos últimos 4 anos também, dentro da mesma plataforma, agora se chama Roundtable Soja, mas está aí no Responsible. milho também. Vai no milho também, Perfeito. exatamente. Então, vai no milho. E o algodão já é uma outra perspectiva, né, que é o Better Cotton Initiative e o ABR, que também geram essa preferência na compra, né? Não são exatamente créditos ainda no algodão, mas o produtor lá, o fiador, né, o que tem fiação na Ásia e tal, ele quer o algodão vindo dessa agricultura regenerativa, senão ele não quer, certo? Isso já é uma condição sine qua non para comprar algodão brasileiro. Então, se você não tem ainda um crédito, você tem o mercado, que é bastante importante, né? E há uma tendência da evolução, como a gente falou lá 15 anos atrás, que o futuro era a agricultura certificada, hoje a gente está vendo isso claramente. E se você olhar o EUDR da Europa, que agora vai ser adiado mais um tempo, mas lá na fronteira, medindo o carbono daquilo que está chegando, que criou todo esse movimento das tradings também, para tentar entender na cadeia de valor da onde vem esse produto, essa produção, se é de desmatamento, legal ou ilegal, não importa, ou se vem das boas práticas, isso tudo foi, digamos assim, fortalecido, ou é quase uma exigência no futuro, será para entrar no mercado europeu, por exemplo, e provavelmente até nos outros países compradores de soja, de milho e de algodão. Então, a gente vê assim como uma grande oportunidade do produtor tão tecnificado como o brasileiro, de tão boas práticas, e utilizando
toda esses conceitos da agricultura regenerativa que foca na saúde do solo exclusivamente e que tem uma variação muito grande no Brasil, de conseguir oferir mais alguma coisa. É um plus, né, de receita no bolso do produtor. Com certeza, no médio prazo, eu já vislumbro mais essa adicionalidade do reconhecimento da agricultura sustentável e responsável que o brasileiro, que os produtores brasileiros em geral já praticam há algum tempo. Muito bom, maravilha. Tomara que isso aconteça, né, Álvaro? Tomara que vire uma realidade esse sonho. Uma pergunta para você. Na nossa conversa no ano passado, né, e você falou que SLC tinha uma área com integração lavoura-pecuária e vocês estavam pretendendo ampliar. Isso vai ser real? Vocês realmente vão ampliar essa área e por quê? Porque é um bom negócio. Finalmente, nós nos organizamos em termos de pecuária, não era o core business da SLC Agrícola, mas nos últimos 5 anos a gente veio evoluindo, e basicamente nos últimos 2 anos a estrutura da nossa pecuária já está propiciando a gente ver margens positivas no negócio. Sim, nós vamos ampliar, não é exatamente apenas a integração lavoura pecuária, é também, a gente tem 8.000 hectares que é pecuária, basicamente, pura pecuária. E o restante da nossa área a gente prepara a área com milheto, com braquiária, e ali a gente faz a pecuária a pasto, né, que é o TIP, principalmente. Perfeito. Perfeito. E aí, o que acontece? A gente saiu, o ano passado, a gente já abateu 43.000 cabeças de boi. E esse ano, nós vamos chegar a 70.000. E, e a gente tem um sonho aí de logo chegar a 100.000 cabeças, né? Num projeto estratégico de ampliação, porque é um bom negócio financeiramente e é um agregador também para a agricultura de baixo carbono. Muito embora, muito embora pela utilização do GHG Protocol, que mede muito bem emissões, estão considerando, ela considera muito bem aquilo que o boi tem o efeito entérico, né? Do Emissão de arroto, metano, né? do metano, etc., esse efeito, ele não está vendo que o boi é praticamente neutro, porque ele está consumindo pasto, ele não está em cima do concreto, né? Ele está comendo pasto, o pasto cresce, tira o carbono, né, na fotossíntese, o boi come, transforma isso, todos esses processos em gordura, carne, e, evidentemente, emite o metano, mas mesmo emitindo, o fato é, quando você está medindo corretamente tudo isso, levando em conta esse ciclo, é muito mais positivo para o processo regenerativo e de uma agricultura sustentável do que o contrário. Então, por isso nós estamos avançando na pecuária, porque ela, na verdade, incrementa todo o processo de matéria orgânica, de carbono no solo, através da atividade dos bois no pasto. Muito bem. Antes de fazer uma pergunta, eu queria corroborar com o que você falou, que quando a gente trabalha em integração num sistema desse, né, você reduz o tempo de abate dos animais. Então, se o animal ficaria 3 anos para ser abatido, ele vai ser abatido com 22, 24 meses, né, com um peso em torno de 17, 20 arrobas. Então, Eu, ele vai estar emitindo menos metano. Isso também é um grande ganho que a gente tem, né? A redução da emissão. Agora, a minha pergunta é a seguinte: considerando que você vai estar aumentando, né, a parte animal, vocês estão trabalhando já com a produção de fertilizantes organominerais? Estamos ainda em fase experimental, mas sim, positivo. A gente está trabalhando com esses resíduos organominerais que você comentou. Especialmente, a gente tem um pequeno. A gente tem uma fazenda, duas fazendas agora, que tem o confinamento, né, do gado.
Então ele vai a partezinha final lá do acabamento de carcaça e tal, ele vai para esse local ali do confinamento, e esse material está sendo utilizado para composição, né, para Exato. compostagem. E também dentro da nossa economia circular, os outros resíduos orgânicos da fazenda, de uma forma geral, resíduos de soja, de algodão especialmente, estão indo por uma outra composição, tá? Uma outra compostagem a seco, não é úmida como aquela, e também já temos toneladas de fertilizantes orgânicos que estão retornando para a lavoura, já com bons resultados. Evidentemente que isso não vai substituir totalmente os fertilizantes minerais e sintéticos que vão ser utilizados, mas já vão tomar uma parte disso num aproveitamento que a gente chama de economia circular dentro da fazenda. Então, isso já é uma prática, nós estamos começando a testar tudo isso e estamos vendo já um retorno positivo para os nossos resultados. Maravilha, muito bem. Já caminhando, né, para o final, Álvaro, eu queria que você, se pudesse comentar um pouquinho, né? A gente tem no Brasil esse ano a COP30. Como você está, qual a sua expectativa? A gente, claro, né, que nos últimos tempos aí a gente foi jogado um balde de gelo, né, na COP30 com a saída dos Estados Unidos e toda essa situação que a gente tem com o efeito da trampulência, né? Mas o que você espera, né, que o Brasil, qual a sua expectativa, especialmente para o agro? O que o agro pode levar para a COP30? O que ela pode trazer de benefício para nós? Então, esse é um assunto que a gente deu uma tocadinha nele lá no final do ano passado também, sobre a Sim, COP, esse ano. É preciso entender o que é a COP 30, né? O que é essa COP que começou lá em 1992 e que vem ao longo do tempo sendo trazida anualmente, esses encontros em nível de nações, né? São 199 nações que estão envolvidas ali, com com seus indicadores para redução das suas emissões, são as NDCs, né? De cada país que tem a obrigação, se comprometem a fazer as suas reduções ao longo do tempo, e cada país, cada nação tem a sua métrica, umas mais, outras menos, né? Então, os países que mais emitem teriam que reduzir muito mais, os países em desenvolvimento têm mais dificuldade, mas, enfim, o Brasil é uma referência por ser exatamente o país do agronegócio no mundo, né? A gente poderia dizer assim que é o celeiro do mundo hoje de alimentos, o Brasil, que tem capacidade de exportar produtos para alimentar 4 vezes mais a nossa própria população. Então, a gente é referência nisso. O que a gente espera do agro seria bom que fosse alinhado, que houvesse uma sinergia a respeito do agro. Porque a COP30 não lida só com o meio ambiente, propriamente dito, que envolve lavoura, agronegócio. É muito mais amplo. cidade, né, e outras atividades, não é? Assim, a gente está falando de emissões para gases de efeito estufa, para manter a temperatura do mundo até 1,5 graus centígrados a mais do que era lá atrás na Revolução Industrial, que está sendo medida até agora, né? Então, o que a gente mede, na verdade, é a quantidade de gases presente na atmosfera em mili- miligramas por centímetro cúbico de ar no geral, né? Então essa medição vem de 1950 para cá e esses parâmetros já estão bem acima, né, de 1950, já levantando a pressão sobre esse 1,5%. E isso significa que em 2024 a gente já beliscou esse 1,5%. Foi um ano muito quente, fora da curva e retornou um pouco agora, ok? Mas o que até 2100, né? Veja que nós estamos distante. Se continuar a atividade humana ainda sem pensar na transição energética, que é um ponto importante da COP, né, tem a ver também com o agronegócio, mas tem a ver com outras energias também, né? Como é que o mundo vai lidar nessa transição energética, reduzindo a utilização de combustíveis fósseis e usando mais energia renovável? O Brasil, de novo, referência em energia elétrica, vinda de fontes sustentáveis,
86% das fontes hoje de energia elétrica no Brasil é de hidrelétrica, está crescendo muito a solar, a eólica, já tem uma representatividade muito grande, mas o mundo inteiro não é assim. E essa é a discussão na COP. A gente não pode reduzir isso à conversa só do agronegócio, como é que a gente vai. Infelizmente, eu estou vendo um enfraquecimento, né, dos países que deveriam financiar os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento como o Brasil e alocar recursos aqui para a gente intensificar a nossa capacidade de redução de emissões através dessas práticas que nós temos, né? E vai exigir muito dos países recursos. Com essa questão que você levantou, da saída dos Estados Unidos do Clube de Paris, os grandes bancos também saíram do net zero, aquela responsabilidade que teriam com os financiamentos e os investimentos, realmente uma enfraquecida. E no Brasil, a expectativa, como fala o nosso presidente da COP, aí, o André do Lago, né, que é o embaixador aí, presidente, está trazendo um pouco mais da responsabilidade para o setor privado. Então, quais são as soluções que a gente pode encontrar junto em diversas áreas, né? E fica um pouco a descoberto com as NDCs e compromissos dos países em torno da sua responsabilidade de redução de emissões. De fato, de modo que eu ainda espero alguma sinergia do agro, que eu pensei assim, não, o pensamento do governo vai se alinhar com as associações de classe do agro brasileiro, vai se alinhar com a BAG, vai se alinhar com a ProSoja, vai se alinhar com a Confederação Nacional da Agricultura, e os produtores eles vão numa mesma linha, falando o mesmo, digamos, tema, né? Está alinhados naquilo que a gente espera. E eu não consigo ver isso ainda de pé numa COP que está tão próxima aí no próximo. Então, poucas expectativas de um progresso, de uma forma geral, na COP como um todo. Maravilha, eu lembro aqui que a gente tem, né, um grande articulador, negociador, embaixador, que é o ex-ministro Roberto Rodrigues, né, que eu espero que ele salve a nossa pátria, né, fazendo a defesa do agro aí nessa COP, mas vai ser o desafio muito grande, né, Álvaro? É, sem dúvida nenhuma, as notícias últimas aí, é, né, o nosso ex-ministro Roberto Rodrigues, ele já sinaliza assim, um pouco de impaciência também com os rumos agora finaleira aqui, como é que estão acontecendo, mas ele é inteligente o suficiente, tem uma experiência incrível, uma liderança ainda muito consistente e assertiva quando ele fala do agronegócio, a importância do agronegócio, a importância da agricultura regenerativa de uma forma geral. Eu espero que ele consiga esse alinhamento do governo com essas associações de classe que representam muito bem o Brasil de uma forma geral. Nós vamos estar aqui na torcida por ele, né, pelo nosso agro, e um abraço para ele. Álvaro, por fim, né, essa iniciativa vai ser apresentada lá na COP? Vocês estão mobilizando ou ainda não é momento? Não, não, a ferramenta por si só, ela na verdade, ela é uma viabilizadora apenas do trabalho, é uma plataforma que ela vai dar agilidade ao produtor, ele vai conseguir mensurar online tudo que está fazendo e também expõe toda a dificuldade que é de recolher todas essas informações e dar peso e auditar. Não seria não, ela já foi lançada agora, ela já está no mercado, na verdade, então não é assunto para a COP. E recentemente a gente lançou também um paper aí do Fundo Fama Recapital, que investiu e acreditou na SLC e fez um case agora a respeito das vantagens da agricultura regenerativa, que foi a mercado também, e com muito bom retorno das pessoas que leram e entenderam, e é quase um paper científico, mas não foi esse o objetivo do fundo que nos apoia aí e que fez um case das nossas experiências e aprendizados com a agricultura regenerativa, com fatos, dados e informação. Eu acho que isso sim é tema para a COP em algum momento. Muito bem, Álvaro, por fim, né?
Que conselho você daria para empresas, para produtores, cooperativas, né, eh, que pensam em investir na agricultura regenerativa seguindo, né, vocês são um modelo, né, vocês são uma vitrine no Brasil como uma empresa, de excelência no agro. Que conselho você daria para quem está pensando em investir nessa agricultura regenerativa, em adotar as boas práticas? De uma forma geral, assim, o produtor ele já é bem maduro, e entende muito bem disso que a gente está falando aqui. A gente fala assim, o nosso meio, a nossa indústria, ela já é catequizada para isso e sabe dos benefícios, eh, seja lá do plantio direto, da manutenção do terraceamento, da rotação de culturas, seja para soja, milho, algodão, café também, cana-de-açúcar também, laranja, tá, tudo isso faz parte do agro brasileiro, frutas, né? Frutas lá no semiárido, irrigado, frutas em outros locais. De uma forma geral, o produtor ele tem esta consciência, né? O conselho que eu posso dar é que apostem nisso, né, de uma forma mais estruturada, que os técnicos, que os agrônomos que são contratados próprios ou de consultorias realmente encontre uma maneira de vencer os obstáculos, de assim, essa tendência da gente facilitar as coisas e acelerar as coisas. Com alguma dificuldade, já vão lá e passam um escarificador, ou vão botar a grade para mexer, que pensem duas vezes nisso, que olhem mais a ciência, o que ela está falando sobre isso, né? Que o ganho de curto prazo pode ser uma penalidade no médio e longo prazo para o solo, para a saúde do solo e essa recomposição toda. E adotando isso, né, dei uma olhada também no mercado de carbono, nessas empresas que desenvolvem projetos válidos, que façam um trabalho sério, né, que tenham histórico, né, validado lá na certificadora padrão hoje no mundo, e apostem, e entrem, testem, né? Comecem a perceber que pode ter uma vantagem competitiva, utilizem ou não, né? Mas a plataforma está aí para ser utilizada, ela vai facilitar muito essa comprovação e essa captura dessas informações facilitadas por essa plataforma que nós lançamos aí, ainda com GHG protocolo válido nesse momento. Muito bem, Álvaro, né? Por fim, quero aproveitar a oportunidade para convidá-lo e a todos também que participem o ano que vem, de 7 a 9 de julho de 2026, aqui em Brasília, nós teremos o 20º Encontro Nacional do Sistema Plantio Direto e terceiro Encontro Mundial. Uma baita oportunidade para mostrar, né, o que vocês estão fazendo a campo e o Brasil mostrar para o mundo como o nosso agro é sustentável, né, Álvaro? Perfeito, já nos consideramos convidados, então. Você faz parte dessa organização, é um dos puxadores também. A gente certamente estará lá e vamos aprender muito, porque a gente vive aprendendo com os outros também, outras práticas, né? Novos produtos químicos menos ou sintéticos, digamos assim, com menos impacto, com menor impacto no meio ambiente para as plantas de uma forma geral, mais eficientes, a gente diria, né? A gente está sempre aprendendo com os outros, com a ciência, com esses encontros, que são muito produtivos e têm trazido tanta riqueza para o Brasil. Estaremos lá, então, Ronaldo. Muito bem. Parabéns para vocês, né, para toda a empresa. O meu abraço para o Aurélio Pavinato, né, que é o maestro desse trabalho. Você que está à frente aí também, toda a equipe, né? Você comenta aqui nessa reportagem, saiu o nome do gerente, que agora eu estou procurando aqui. Você pode falar, me ajuda aí? Sim, sim, o Tiago Agni. Isso, perfeito, né? Isso aí. Então, parabéns para vocês, né? Vocês sempre na vanguarda da nossa agricultura tropical sustentável. Hoje, agricultura tropical regenerativa. Vocês são um exemplo, um modelo que a gente procura seguir aqui. É um modelo de Perfeito. excelência, de eficiência. Então, né, a gente reconhece esse mérito do que vocês estão alcançando e vão motivar e estimular outros produtores e empresas a seguir nessa linha, viu, Álvaro? Parabéns mesmo. Estou muito Muito feliz, muito obrigado. grato. Muito obrigado pela oportunidade.
E ressaltando que ninguém faz nada sozinho, a gente está à frente, mas é um trabalho de equipe, né? O nosso gerente, o Thiago Agni, de sustentabilidade corporativa aqui, já está conosco aí há 16, 17 anos, então tá, faz parte desse time aí que a gente considera de sucesso, e nada é feito sem as pessoas, você sabe muito bem disso. Então, estamos felizes com isso, na verdade. Muito Grande obrigado, eu abraço, agradeço viu? a oportunidade. Fica com Deus, até breve. Muito obrigado, vocês também aí. Um abraço. Muito bem, pessoal, muito obrigado pela atenção. A gente se encontra em breve. Fiquem com Deus.